Graça e paz, irmão. Deus abençoe ricamente os irmãos, amém? No nome de Jesus. Passando primeiramente, para estar falando sobre o sonhar com gorilas, amém? Sonhar com pessoas gigantes, amém? Vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes de falar desse assunto, eu gostaria que os irmãos ouvissem uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, amém? Do versículo 1, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Então vamos lá, irmão. Ministro, nós sabemos, ministro é aquele que muitas vezes ele anda na parte de baixo do navio. Ministro é tido um exemplo de um ministro, é servo. Amém? A palavra ministro é o remador, é alguém que está remando na parte inferior. Ministro de Cristo é um servo de Deus, alguém que veio para servir, alguém que veio para fazer algo em prol do reino dos céus. Agora, o dispenseiro, amém? O que é dispenseiro? Lembra de José? José do Egito, havia lá, a Bíblia vai dizer que havia um homem lá que era comandante, um homem que era um homem era responsável pela dispensa. A dispensa é um lugar onde armazena a alimentação, armazena os alimentos. E toda vez que o chefe da dispensa, ele vai tirar o alimento lá e vai entregar para as pessoas. O dispenseiro é uma pessoa que ele vai tirar aquilo que ele tem, amém? E vai distribuir para as pessoas. E o dispenseiro dos mistérios de Deus já leva para o lado sobrenatural. Alguém que é cristão, alguém que serve a Deus, que Deus depositou dentro dele mistérios, dentro dele algo sobrenatural, experiências, dons, amém? A palavra da salvação, tudo aquilo que tem a ver com os mistérios de Deus. E essa pessoa então, ela tem na dispensa alimentações, tem na dispensa conteúdo para dispensar, para liberar para outras pessoas. Assim é um dispenseiro de Cristo, amém? Então, irmãos, vou falar aqui um pouquinho a respeito, vou tirar da dispensa experiência, a compreensão que eu tenho em relação a sonhos proféticos, amém? Lembrando que sonhos proféticos tem desde o Antigo Testamento até mesmo na Nova Aliança. Amém? Tem vídeos aí que eu falo a respeito desse assunto. Amém? Então vamos lá. O que significa sonhar com gorilas? Irmão, primeira coisa, sonhar com gorila, a experiência que eu tive com Deus, as situações a qual eu tenho aprendido. Quando se sonha com gorila, você está entrando num território onde tem um demônio territorial. Amém? Um demônio chefe de território, chefe de uma rua, chefe de uma cidade, chefe de um bairro, chefe de uma casa, chefe de alguma coisa que, quando Deus te mostra que você está sonhando com gorila, é porque você está entrando no território de um demônio territorial. Amém? Pastor, o que é o demônio territorial? É um demônio que ele tem, é como se ele tivesse um campo de atuação naquele ambiente. E quando você está entrando naquele lugar, automaticamente Deus pode te orientar, ou o próprio demônio ele pode entrar no teu sonho, querer te confrontar, ou até mesmo situações corriqueiras da vida, você se encontra abatido, situações que parece que você começou ali querer ganhar alma naquela rua, começou a entrar naquela casa, naquela cidade, naquela nação, ou até mesmo num bairro, ou até mesmo num lugar onde tem muita gente, e quando você começou a ir lá, você começou a sonhar com gorila. Por quê? Naquele ambiente, naquela cidade, naquela rua, naquela casa, naquela família, tem um demônio que rege aquela família, que rege aquela rua. Ou seja, aquele demônio ele tem um campo de influência maligna. E quando você está tentando atuar naquela região, naquele local, aquele demônio vai tentar te confrontar. Amém? E sonhar com gorila, irmão, geralmente, não é todos os casos, é um demônio territorial, mas é um demônio ligado ao tráfico de droga. Amém? Ligado a roubo, ligado a prostituição, depende. Prostituição eu não posso afirmar não, mas ligado a tráfico, a roubo, a violência, há muitas coisas relacionadas a esse tipo de assunto. Amém? E quando você está confrontando essa entidade, é quando você entrou no território dele e começou a pregar o evangelho. Ou quando você vai conquistar algo, talvez um bem material naquela região, talvez algo ali que Deus proporcionou para te abençoar. Amém? Principalmente no quesito ganhar almas para Cristo. Amém? Quando você sonha com gorila, tem a ver com um demônio territorial de um ambiente
que vai tentar te confrontar. O que é que deve fazer então? Deve orar, jejuar, amém? Repreender e ter perseverança, amém? E de preferência, se você conseguir fazer isso, reúne pessoas para orar em prol disso, amém? Aí aquele campo de atuação vai ser rompido mais facilmente. Lembrando, o poder de Cristo Jesus é muito maior do que qualquer tipo de demônios. Amém? Não tem demônio que supera o poder de Cristo Jesus. Mas muitas vezes, nós como servos, nós como ministros dispenseiros de Cristo, muitas vezes nós não temos uma fé suficiente. Ou às vezes nós não temos aquela autoridade, amém? No nível tão alto que podemos subjugar aquela caça de demônio tão rápido, amém? Lembrando, todos os servos de Deus têm autoridade para repreender qualquer tipo de entidade demoníaca. Só que quando há um demônio-chefe, uma casta, ele vai resistir à tua oração e vai tentar te confrontar. De que maneira? Aí começa a ter briga na casa, a esposa briga com você, o esposo briga com você, os filhos ficam revoltados, começa a ter um tanto de problema, alguém tenta te roubar, entendeu? Porque aquele demônio, ele não está gostando que você entrou naquele território. O que é que deve fazer? Clamar a Jesus, orar a Jesus para que te livre, e Deus é fiel para te guardar e para que nenhum dano te aconteça, amém? Se você orar e jejuar, pedir Deus para te guardar, Ele vai te guardar e você vai ser bem sucedido nesta área, no nome de Jesus, amém? Outra coisa também, quando se sonha com pessoas altas, pessoas gigantes, amém? Se aquele gigante que você sonhou no sonho era uma pessoa má, uma pessoa que aparentemente toda preta, uma pessoa desfigurada, uma pessoa cheia de armas, cheia de coisa estranha, geralmente está ligado a demônio territorial também. Geralmente está ligado a principado, amém? Pode ser um principado, uma potestade. Potestade também, ela está ligada a pássaros negros no ar. Potestade do ar. Uma vez eu sonhei, e na época eu não tinha muito entendimento dessas coisas. Eu lembro que eu tinha acabado de mudar para Sarzeto na época, né? E quando pensa que não, comecei a sonhar que tinha um tanto de pássaros negros voando, um tanto. Aí uma voz falava, potestade do ar. Aí tinha um anjo atrás de mim. E aquele anjo, de alguma certa forma, ele limitava o poder daquela potestade para não me atingir. Ou seja, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Amém? Mas o campo de atuação da potestade, desses demônios, vai tentar te influenciar. Toda vez que o demônio não pode te tocar fisicamente, ele tenta te influenciar. De que maneira? Às vezes você vai ter um abatimento. Se estiver fraco no espírito, vai ter um abatimento. Você pode ficar com vontade de sumir, vontade, uma ira, umas coisas estranhas, sentimentos estranhos no teu coração. Isso pode ser da sua alma, mas pode ser também ataques espirituais contra você. Amém? Então vamos lá. Sonhar com gigantes, sonhar com pessoas altas, tá ligados a principados. Por outro lado também, quando você sonha com um rapaz da sua igreja, ou quando você sonha com você mesmo, ou com alguma pessoa que está alto, está uma altura grande, isso mostra que aquela pessoa está no nível alto espiritualmente. Amém? Assim, por exemplo, sou eu que sou pastor estava gigante, estava muito alto, o pastor da sua igreja. Mostra que ele vai estar no nível de autoridade maior. E no nível espiritual dele vai estar bem elevado. Amém? Ou sou eu com você mesmo, ou com outra pessoa que está gigante, está grande, é porque aquela pessoa está no nível alto espiritualmente. Amém? No mundo espiritual existem níveis de unção, níveis de fé e níveis de autoridade. Amém? Jesus, por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele deu autoridade para os servos, né? A um para 5 cidades, o outro multiplicou, depois ele deu autoridade para mais cidades. Então, assim, eu entendo que cada servo de Deus ele tem um campo de atuação, amém? Mas a autoridade, ela é conquistada. Todos nós temos autoridade geral, mas existem outros níveis de autoridades nas regiões celestiais, amém? Então, essa palavra que eu deixo para os irmãos, amém? Lembrando que sonhar com um gorila é demônio territorial. Sonhar com um gigante, pessoa preta, amém? Gigante, pessoas desfiguradas, pessoas que você sabe que aquela pessoa tem um aspecto estranho, ou que você sente que não é nada bom. É demônio territorial, é um demônio principado, é um demônio potestade, algo semelhante a isso. Amém, irmãos? Irmãos, dá seu like aí, amém? Abençoe esse canal. Esse canal aí está em crescimento. Eu não divulgo ele muito, mas Deus está no controle. Amém? Lembrando, irmãos, esse canal aqui tem muitos conteúdos.
Amém? Tem coisa que eu explico mais a fundo, a introdução sobre algumas coisas. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.